Bom dia, passando aqui para gravar aí a correção do PET semana 2, né? Já é o PET 2 da turma do nono ano, Escola Jarbas Gamborge. Vamos lá, vamos estar corrigindo aí. Aqui tá falando aí das empresas do futuro, né? Olha aí para você ver, o futuro do trabalho, né? E eu já até discuti um pouco dessa matéria com os meus alunos, né? Aqui ainda tá falando aí um textinho aí como será o profissional 4.0, né? Mostrando aí uma questão de robótica, de futuro. Eu achei essa matéria aqui bem bacana, o que é a indústria 4.0 aí, que é aquela indústria que vai estar aí utilizando aí já de inteligência artificial, mão robótica, muita informática, né? A gente está vendo aí como que o mundo está modernizando, né? Se você pegar aí a própria questão da escola, né? Você hoje está fazendo quase que tudo online. Então, assim, a gente está vivendo aí uma nova concepção de mundo, né? Você há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, aí, se essa pandemia fosse há 20 anos atrás, a gente com certeza estaria passando muito mais aperto com a questão de comunicação do que hoje, né? Então, assim, escola mesmo, eu acho que teria parado e não teria matéria de maneira alguma. Então, hoje as coisas estão bem mais modernas e no futuro a gente vai ver aí cada vez mais modernidade, né? A questão da modernidade, ela não vai parar, né? Então, algumas profissões vão largar de existir para outras profissões virem a nascer, né? Profissões que são muito mais ligadas aí ao ramo da tecnologia, né? A esse funcionário aí, o 4.0, né? Que vai ser pessoas que são treinadas, capacitadas para estar exercendo aí essas novas funções, né? Aí tá falando aí no número um, vamos aí pro exercício. Observe a lista de algumas das profissões do futuro. Olha aí, analista de Big Data, arquiteto especialista em home office, atendente virtual de pacientes, bioinformacionalista, cientistas de dados, detetive de dados, diretor de uso de experiência, engenheiro de energias renováveis. Então, assim, algumas das profissões que estão surgindo, né? Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida do trabalho e da relação entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas no processo produtivo para a chamada quarta revolução industrial. Eu acho que vai entrar a questão da inteligência artificial, né? A gente vai ver aí outra fonte de energia que vão ser as renováveis, né? Se você pegar cada revolução industrial, você vê uma matriz energética, né? Como carvão, agora no petróleo. Então, no futuro, a gente vai ter aí uma fonte renovável, carros elétricos. Então, vai ser outro tipo, não vai ser um mecânico como é o mecânico hoje, né? O mecânico do carro a diesel, do carro a gasolina, ele trabalha de uma forma. O mecânico de um carro elétrico é totalmente diferente. Muda-se toda a composição desse carro. Então, esse carro se moderniza. É complicado. As pessoas têm que ir se adaptando, né? As pessoas vão ter que se adaptar. Inclusive, aqui na listagem aí do 2 aí, tem mecânico de veículo híbrido. Então, assim, será que se você comprar um carro que é híbrido, você pode levar ele em qualquer mecânico? Você não pode levar ele em qualquer mecânico, né? Você não pode chegar lá no mecânico que não conhece um carro híbrido e mandar ele mexer lá para você, né? Tem que ser uma pessoa especializada. Então, vai mudar aí vários conceitos, né? Inclusive até mesmo cursos de universidade, de faculdade, né? Por exemplo, engenheiro, o cara depois termina lá e faz engenheiro de recursos renováveis ou de energias renováveis. Pensa, é uma área que ainda não existia, né? E que no futuro vai estar fazendo parte aí do dia a dia. Aqui tem um cara trabalhando aí, né? Dois, se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro há vaga sobrando em determinadas áreas. Analise essa situação e indique uma hipótese
que a explique. Então, é muito tranquilo de explicar isso aqui. Aonde tem surgido vaga é naquelas empresas em que as pessoas elas estão se modernizando. Então, a pessoa que anda com um passo à frente, essa pessoa não fica desempregado. O cara chega lá, ele tem uma boa formação na área de informática, ele tem uma boa formação com línguas, consegue falar inglês, né, espanhol, né, domina muito bem a informática, é antenado aí com essas questões de robótica, de tecnologia aí como a inteligência artificial. Então, essa pessoa se adapta fácil, né? Então, para essa pessoa que se adapta fácil, há muito mercado de trabalho. Agora, para aquela pessoa que ainda está lá no século passado, que não consegue se adaptar às novas tecnologias, essa pessoa aí, infelizmente, o mercado de trabalho para ela fica um pouquinho mais difícil. Elenque pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional da indústria do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Então, você tem que se adaptar, né? Você tem que ter muito conhecimento, você tem que dominar a tecnologia, não precisa ter medo da tecnologia, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha pessoa aqui, do professor Lúcio. Eu me adapto fácil. Então, assim, no começo da pandemia, eu relutei um pouco em fazer vídeos. Depois eu vi que não tinha nada de anormal. A única coisa que eu troquei a sala, que eu estaria falando aí direto com vocês, pela tela do celular, né? Mas já me adaptei e hoje eu consigo fazer vídeos aqui com uma facilidade relativamente boa, né? Claro que eu não sou um youtuber que consegue prender totalmente a atenção, mas hoje já melhorou bem, né? E a cada vídeo que a gente vai fazendo, vai melhorando mais a qualidade deles aí. Então, você precisa ter sempre a questão de melhorar as condições suas, né? Você tem que sempre se melhorar, sempre buscar conhecimento, informação, né? Você não pode ser uma pessoa que está parada, estacionada no tempo, né? Infelizmente, para você estar trabalhando aí no futuro, você vai ter que dominar isso daí. 4. Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação atual do Brasil no cenário da indústria 4.0? No Brasil, a gente ainda não tem muitas empresas, né, que já desenvolvem isso daqui. Mas o engenheiro de software, o designer de tecidos avançados, em técnica de impressão 3D, a gente já vê muito. O Big Data também em grandes centros como São Paulo, né? Mecânico de veículo híbrido ainda é uma novidade, porque a gente não tem tanto veículos híbridos, né? No Brasil agora que está começando o veículo híbrido, né? E também o carro elétrico, por exemplo, ainda é uma novidade. A gente nem tem carro elétrico ainda no Brasil, né? É uma tecnologia que ainda não chegou totalmente para a gente. Mas o Brasil, como qualquer outra nação, vai ter que se adequar e vai viver também o seu momento aí de modernidade, né? Vai ter que viver, nem que seja na marra, né? 5. Você convive com algum trabalhador desse cenário 4.0? Se positivo, converse com ele e resiste o dia a dia de trabalho. Caso negativo, veja as mudanças do trabalho no decorrer do tempo da sua região. Mecanização do campo, robótica da indústria, entre outros. Registre essas alterações. No campo, por exemplo, aqui, quem mexe com café, hoje tem visto muita maquininha, né? Hoje, praticamente, onde pode tirar o apanhador de café, eles tiram o apanhador de café e colocam máquinas. A gente tem visto aí a questão já de carros híbridos chegando aqui em Campo Belo, já tem vários carros aí que são híbridos, então tá chegando, né? A gente tem visto aí trabalhadores já trabalhando com a questão de robótica, de informática, né? Se você chegar numa linha de montagem hoje aí de uma empresa, a gente tem empresas aqui que já utilizam aí sistemas de informação, né? Como no caso, por exemplo, da Quatá, usa sistema de informação. Então,
a gente tem várias alterações aqui, a gente pode falar aí que a gente tem visto aí alterações profundas, né, no modo de produção. Então, com isso a gente termina aí a correção e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando aí no meu privado que a gente vai se falando. Espero que esteja todo mundo bem, que o mais rápido possível a gente possa restabelecer a nossa normalidade aí e voltarmos para a sala de aula aí. Faça todas as atividades que eu vou estar dando visto. Até mais e obrigado.